bendito é o nosso lar. Alguns chegam por amor, outros pela dor, mas irmanados num ideal de graça e louvor. Casinha singela que nos acolheu. Me perdi. Na infância inocente plantou a semente de amor em nossos corações. Prepara-nos para sermos homens de bem, trabalhadores do Cristo na seara de amor. Prepara-nos para sermos homens de bem, trabalhadores do Cristo na seara de amor. Adolescência rebelde nos ensinou com paciência, suportando a indisciplina e a inconsequência. Hoje cantamos hosanas aos céus, bendizendo André Luiz, que na essência do nome personifica nosso oásis de luz. Segal, 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 segal. Olhe para o céu, olhe para o mar, vê que maravilha meu Deus criou. Suba lá nos montes, olhe para os bosques, vê que maravilha meu Deus criou. Senhor, Tu és o sol que nos aquece, Senhor. Tu és a lua que ilumina, Senhor. Tu és a estrela que orienta, Senhor. És o caminho, Senhor. Te quero sempre ao meu lado, Senhor. És meu amigo e bem amado, Senhor. Te agradeço pelos teus cuidados. Fica conosco, Senhor, Senhor, Senhor. Olhe para o céu. Sejam todos bem-vindos, meu nome é Marisele. Caso vocês queiram conhecer nossas atividades, é só acessar nosso site, que é www.segal.org.br. E estamos aguardando você. Venha fazer parte da nossa família. Nós temos atividades de segunda a segunda. São atividades que agregam muito, tanto para nós, como trabalhadores, ajudando o nosso próximo, os nossos irmãos.
E eu quero agradecer a todos. Nós teremos nosso sarau agora dia 9, sábado, e foi assim, sucesso total de vendas. Vai ter muitas atrações, vai ter leilão das telas pictografadas da nossa tia Luzia, sarau Luz de Luzia. Ela estará conosco espiritualmente, isso eu tenho certeza. Então, assim, é um trabalho que a gente está desenvolvendo com muito amor, mesmo porque a gente ama demais a tia Luzia. Bom, a escala de hoje, a harmonização foi feita pelo Ramon. Muito obrigada, meu querido. A abertura sou eu, a Marisete. A leitura do Evangelho, que é do capítulo 12, item 12, o primeiro parágrafo, o Edmilson quem fará a leitura. A prece inicial é a Rosa Maria. O nosso palestrante, ele é internacional, ele é de Brasília. E o nome dele é Dário Costa, e o tema é o duelo nos dias de hoje. Passe e fluidificação das águas e prece final, o Halden. Então, vamos iniciar com o nosso amigo Edmilson, por favor. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, amai os vossos inimigos, o duelo, o item 12. O duelo pode, indubitavelmente, em certos casos, ser uma prova de coragem física, de desdém pela vida, mas, indiscutivelmente, é uma prova de covardia moral, como no suicídio. O suicida não tem coragem de enfrentar as dificuldades da vida. O duelista não tem coragem de enfrentar as ofensas. O Cristo não vos disse que há mais honra e coragem em apresentar a face esquerda a quem feriu a direita do que se vingar de uma injúria? O Cristo não disse a Pedro, no Jardim das Oliveiras: tornai a colocar tua espada na bainha, pois aquele que matar pela espada morrerá. Por estas palavras, Jesus não condenou o duelo para sempre? Realmente, meus filhos, o que é, pois, essa coragem que brota de um temperamento violento, sangrento e furioso, bramindo a primeira ofensa? Onde está, pois, a grandeza de alma daquele que a menor injúria quer lavá-la com sangue? Mas que ele trema, porque sempre no fundo de sua consciência uma voz lhe gritará: Caí, caí, que fizeste de teu irmão? Foi-me necessário sangue para salvar minha honra? Foi a resposta dele. Porém, essa voz responderá: quiseste salvá-la diante dos homens por alguns instantes que te restam para viver na terra, e não pensaste em salvá-la perante Deus. Pobre louco, quanto de sangue não vos pediria o Cristo, pois, por todas as ofensas que ele recebeu, não somente os feristeus com os espinhos, o feristes com o espinho e a lança, não somente o pregaste num madeiro infamante, mas também, durante a sua agonia, pôde ele ouvir as zombarias que lhe eram dirigidas. Que reparação depois de tantos ultrajes vos pediu? O último grito do cordeiro foi uma prece por seus algozes. Ó, como ele perdoai e orai pelos que ofendem. Amigos, lembrai-vos deste preceito. Amai-vos uns aos outros. Que assim seja, irmãos. Queridos irmãos em Cristo, fechamos nossos olhos. Vamos deixar-nos envolver pela presença de Jesus e sua equipe. Vamos pedir a eles nesse momento que nos envolva com a luz de amor, de paz. Que essa luz penetre em nossos lares, deixando a paz, a harmonia, o equilíbrio. Abençoa, Senhor, a todos os moradores desses lares. Abençoa, Senhor, e intui o nosso palestrante da noite, para que ele possa, Senhor, trazer
a mensagem que foi preparada. Prepara a nós também, Senhor, para que possamos entender e ser multiplicadores dessas mensagens de luz. Agradecemos, Senhor, pela sua presença e que nós estejamos sempre assim, Senhor, abertos para estar contigo. E que assim seja. Seja obrigada, Edmilson e Rosa, Maria. Olá, Dário. Você pode... Olá, Marisete, a todos. Eu falei que você é internacional de Brasília, porque você é chique, né, bem? Internacional de Brasília. Mas ele é nosso, você é nosso de coração, né? Obrigado. Olha, agora, pessoal, ele é um trabalhador da nossa casa, mesmo estando longe, ele trabalha conosco. Seja muito bem-vindo, Dário, e agora é com você. Ok, obrigado. Então, pessoal, aqui a gente tem a missão hoje de estar trabalhando o que o Evangelho nos traz sobre o duelo. Lembrando que essa já é uma prática abolida da nossa sociedade há muitos anos, né? Então, assim feito, a gente vai estar trabalhando uma nova forma de estar vendo esse duelo. Como assim, né? O duelo, na forma da palavra, ele traz para a gente alguns desafios, né? E esses desafios que o duelo traz, ele é de uma forma que nós temos que analisar. Por exemplo, o duelo figura na história da humanidade como uma prática violenta e injusta. Sim, a história só nos trouxe que o duelo, em muitas vezes, ele tirava a vida de inocentes. Eram pessoas julgadas de forma sem análise, uma forma injusta, e as pessoas iam para um duelo violento, aonde um pegava no gatilho e tirava a vida do outro, assim como várias outras formas. Então, aqui a gente trouxe que, por muito tempo, as legislações admitiram esse genuíno resquício de barbárie. Como é que seria isso? Com a evolução da humanidade, nós vimos que a gente sai daquele período primitivo, de tirar a razão um do outro no combate violento, e a gente entra num cenário de mais entendimento do que seja essa prática. Porque eu digo sempre que a gente deixou de estar puxando o gatilho um para o lado do outro e atirando. Mas a gente ainda tem alguns duelos nossos, fruto do quê? Do nosso orgulho descontrolado. Esse orgulho, muitas vezes, ele faz com que a gente passe por cima, vamos dizer assim, das pessoas que estão à nossa volta. Porque o orgulho nos faz refletir da seguinte forma: eu sou melhor do que os outros. Eu sou um excelente profissional, eu sou um excelente pai, eu sou um excelente líder na empresa que eu trabalho, mas será que eu sou todo assim? Será que as pessoas me veem dessa forma? Então, nós aqui chamamos a atenção para que a gente olhe para nós e que a gente possa buscar se esse orgulho faz parte da minha vida. Essa análise a gente tem condição de fazer, né? Porque a gente precisa nos colocar na situação do outro. Então, por exemplo, o que eu quero para mim, eu quero também que o outro tenha. O que eu conseguir ter, eu não vou me exaltar, porque Deus me deu talentos para ser burilados, e se eu conseguir burilar primeiro o meu talento do que o meu irmão, e eu estou numa condição um pouquinho superior dele na escala evolutiva pelo conhecimento adquirido, o que eu tenho que fazer com esse conhecimento? Ao invés de me orgulhar dele, eu tenho que fazer de forma que eu reparta, eu divida tudo aquilo que eu angariei de conhecimento para burilar o meu talento. Antigamente, o homem lavava a honra com sangue. Hoje, nós já pensamos de outra forma. Eu preciso saber o que é
esse duelo? Que eu travo com as pessoas não apontando arma, mas na forma do diálogo. Porque hoje, até dialogando, a gente, quando erra, a gente está duelando com o nosso próximo. A gente está ofendendo ele. A gente está fazendo com que ele não perceba que nós estamos aqui para um auxiliar o outro naquilo que seja possível fazer. Então, esse orgulho que se tinha, esse orgulho que nós apresentávamos frente aos nossos irmãos, ele cai por chão, indo nesse pressuposto que a gente está conversando. Tudo que eu possuo, tudo aquilo que eu consegui angariar de conhecimento, eu tenho que dividir com o meu irmão. Eu preciso partilhar com o meu irmão. E lembrar que o que eu quero de bom para mim, para a minha família, eu também quero de bom para você, para a sua família. Então, isso aí é a quebra de paradigma maior que nós temos hoje na humanidade. A gente já vê hoje de forma diferente. Quantos conceitos foram derrubados para que a gente não venha ser inquisidor, que a gente não venha a querer achar que nós não temos defeito, que nós estamos no sentido da perfeição e o outro não. A gente vê hoje a liberdade que a sociedade conseguiu no sentido macro da palavra. Então, ao invés de condenar, recriminar, hoje o que a gente está fazendo? Mudando a forma de percepção de como tratar, de como perceber as coisas que estão à nossa volta. Pode passar, por favor, Marisete. Pode passar mais um? Então, o que realmente é esse duelo? Pode passar. O duelo, então, antigamente se considerava que ele era em legítima defesa. Ou seja, eu estava ali fazendo a minha defesa, mas de uma forma muito agressiva, de uma forma muito primitiva, né? De ver as coisas. Eu querer lavar a minha honra através de mim mesmo, eu não deixar que a justiça de Deus ou a justiça dos homens tomasse conta para que a gente, então, se sentisse menos ofendido, menos subtraído frente a tudo. Pode ir trocando? O duelo, então, era visto como o quê? Ato de coragem e desprezo pela vida. Se eu, naquele momento da sociedade, pensasse bem, eu não tenho direito de tirar a vida de ninguém. A vida pertence ao nosso Criador. E a ele cabe julgar o horário, o dia, o mês, o ano que nós vamos partir dessa encarnação para o mundo espiritual. Pode passar. O duelo também era visto como uma forma de resolver as disputas pela força. Ou seja, aqui eu mando, aqui você tem que obedecer, aqui se resolve usando realmente aquilo que eu consigo subtrair o outro, humilhar o outro, desprezar o outro e impor a minha forma de ver, a minha forma de razão frente ao acontecido. Podemos ir? Aqui também era o quê? Se eu era ofendido, por exemplo, eu pegava aí a minha esposa em adultério. Eu tinha a honra que eu precisava, então, lavar essa honra frente à sociedade, frente aos homens, né? Porque a gente viu que até lá na época de Jesus, né, que a gente viu que ele fala, frente àquela mulher que está sendo ofendida, que atire a primeira pedra aquele que não tem pecado. Então, esse negócio de lavar a honra, para demonstrar grandeza, para poder mostrar coragem e legítima defesa, esse tempo já passou. Ele não existe mais. Hoje nós temos vários outros meios, né? Esse olho por olho, dente por dente, não cabe a mim mais. A sociedade evoluiu, o pensamento evoluiu, graças a Deus, e a gente hoje prima para um novo futuro, olhando de forma diferenciada para ele. Pode passar. E aqui, esse duelo, ele seria, a gente intitulava que a gente estava fazendo o juízo divino. Olha, tão grande era a nossa ignorância, da gente até pensar
que através desse duelo a gente estava praticando a justiça divina. Podemos ir, Marisete. E aqui a gente traz, então, se a gente pergunta sobre o que é o duelo, aqui a gente vai estar falando a respeito desses resquícios dessa barbaridade que acontecia lá no passado. Pode seguir. A gente, então, entende que o duelo ele era uma prova de covardia moral. Podemos passar. Era uma forma de prorrogar as disputas do além-túmulo. De que jeito? Eu poderia prorrogar ou então eu poderia antecipar essa ida para o além-túmulo, né? Porque o resultado daquele duelo, ele ia trazer um vencedor e um perdedor no sentido da palavra. Sendo que ali, naquele momento, os dois perderam. Um perdeu a vida e a oportunidade de redimir, e aquele que tirou a vida vai ter aí um débito junto à providência divina. Porque não me cabe tirar a vida de ninguém por qualquer que seja o motivo. Aqui a gente traz sobre a desonra e a pequenez espiritual. Essa história de eu querer buscar justiça pelas próprias mãos, já passou. Então, a gente vê aqui que hoje a gente apresenta a outra face. A gente está indo para a conversa, né? E Jesus já nos recomendou isso. Se alguém te ofende, apresenta a outra face. E não vá para a disputa, não vá buscar o duelo, não vai buscar o desentendimento. Mas será que nós estamos prontos para poder apresentar a outra face? Será que nós estamos prontos para ouvir o retorno de alguém que nós não estamos agindo da forma correta? É muito difícil isso, mas não é impossível. Eu falo todo dia que o difícil é nos encarar frente ao espelho, né? Quantos defeitos, quantos vícios, né? Quantas barbaridades que nós já cometemos nessa encarnação como em outras passadas. Nós somos espíritos eternos, e aí a gente entra naquela consideração que, sendo espírito eterno, essa não é a minha primeira vez reencarnado. Essa é mais uma das vezes que eu sou trazido para poder conviver com aqueles pontos aonde eu errei, aqueles pontos aonde eu não consegui amenizar, tranquilizar e fazer com que o meu irmão fosse também elevado naquela situação. Pode passar. E aqui a gente para desse juízo de Deus, né? E a gente hoje coloca o quê? Se o outro errou contra mim, e se ele não veio fazer a reconciliação, o diálogo, né? O entendimento, eu não vou ficar odiando ele a vida inteira, não. Eu vou seguir e vou passar isso à frente. Eu tenho que compreender que em um dado momento, esse irmão perdeu a razão. E eu não quero perder a minha. Se eu não quero perder a minha, eu tenho que tirar isso do meu sentimento e seguir. Porque se eu ficar amputando culpa no outro, e se eu ficar me culpando, eu não tenho condição de evolução. Hoje tudo mudou. Hoje é outra forma que a gente tem que compreender essa forma de estar aqui nesse planeta que está passando por tantas provações neste momento. Eu preciso lembrar que eu tenho que fazer a minha melhor parte aonde quer que eu me encontrar. Pode passar, Marisete. Aqui a gente traz pode passar tudo, que ele tem várias entradas. Aqui a gente traz o homicídio e o suicídio. Para o duelista destro, ou seja, aquele que usa a mão direita para cometer a barbárie, ou a esquerda, de acordo com que a pessoa tem o dom de se expressar ou de fazer, né? Muitos fazem com a mão direita, outros fazem com a mão esquerda, né? Um é destro, outro não é. Então, é um assassínio praticado a sangue frio. E a gente vê, então, que eu tirar a vida de alguém, ou eu tirar a minha própria vida, eu estou cometendo a maior barbárie que eu posso cometer nessa existência. Porque, por exemplo, eu não tenho direito de tirar a vida do meu irmão por qualquer que seja o motivo. E eu, pela pior situação que eu estiver passando, não é motivo de desespero, não é motivo de eu perder a minha razão e ir para o suicídio.
Quantos sofrimentos, né, Marisete, a gente tem, um desencarne de um familiar, algumas perdas financeiras, alguns momentos que a gente perdeu praticamente, graças a Deus, a nossa razão, o nosso chão, né, frente àquela situação que nos acontece. Quantos de nós já perdemos esse chão? Mas o que que nos levantou? A nossa fé em Deus. A nossa vontade de continuar a missão que Deus, então, me permitiu. E aqui a gente ainda vai mais longe. A gente fala que homicídio e suicídio é preciso que a gente, então, pare de ter adversários. Eu não tenho adversário. Eu tenho parceiro que segue comigo essa existência. E eu preciso, de toda forma, compreender que é através do diálogo, que é através da reflexão conjunta que a gente chegamos num termo. E aí eu preciso respeitar que o meu direito ele só começa quando o seu termina. Então eu jamais posso ferir esse princípio. É direito da Marisete, é direito dela. O meu começa quando o dela termina e vice-versa. Né? Então todos nós temos direito a fazermos as nossas escolhas, a procurar vivermos da melhor forma possível. E aí a gente fala, né, que suicídio, para o adversário, quase certo de sucumbir em virtude de uma fraqueza e uma inabilidade, é uma forma de suicídio. Ou seja, eu não posso imaginar que aquele momento difícil que eu estou passando, ele seja o final da minha existência. Eu preciso acreditar que eu vou conseguir superar, que eu vou conseguir atravessar esse momento e sair lá na frente segurado na mão de Jesus. Possamos ir à frente, Marisete. O que devemos, então, pensar frente a isso? A gente trouxe aqui, ó. Só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida uma viagem que o há de conduzir a determinado ponto, pouco caso faz das asperezas da jornada e não deixa que os seus passos se desviem do caminho reto. É isso que a gente acabou de dizer. Eu não posso ficar aqui me colocando na situação de coitadinho. Eu não posso ficar aqui pensando que tudo de ruim só acontece comigo. Não. Eu preciso entender que a gente ainda vive num planeta de expiações e provas. Eu preciso entender que essa vida aqui é pautada na lei da ação e da reação. Do jeito que eu projeto meu pensamento, as minhas ações, uma hora eu tenho que responder por isso. E eu gosto de dizer muito que o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Então não adianta eu pensar que eu vou fazer alguma coisa contra mim ou contra o meu irmão e que ninguém vai descobrir, que ninguém um dia vai me julgar, né? Não tem isso, né? Eu cometi determinado ato, eu respondo por ele. Eu pratiquei algum absurdo, eu respondo pelo absurdo que eu pratiquei. Então, a gente tem que refletir muito sobre isso para lembrar que esse duelo ele ficou no passado. Que eu estou aqui sendo convocado a ser diferente, a fazer brilhar a minha luz aonde quer que eu esteja. E aqui eu trouxe uma reflexão, junto com Emmanuel, que eu adoro, né? Que ele diz para nós o seguinte trecho. Realmente a civilização baniu o duelo das praças públicas. E não mais vemos espadas desembainhadas, suscitando aflição, ferimento e morte. Pode passar, Marisete. Os códigos evoluídos reprimem hoje, nos povos mais cultos, semelhantes manifestações de animalidade e selvageria. Pode passar. Entretanto, se as lâminas repousam ensarilhadas, não ocorre o mesmo com os dardos envenenados da vida mental. É aonde a gente disse, né? A gente pode esconder de todo mundo o que a gente esteja passando ou o que a gente esteja provocando, mas a gente não esconde de nós mesmos, né? A nossa consciência é o nosso espelho diário. E Emmanuel continua, muitas vezes arremessamos raios de perturbação e indisciplina, angústia e destruição para todos os ângulos da estrada em que a nossa vida se movimenta. São os pensamentos desvairados do psiquismo deprimente. Então, olha só, nós precisamos do ensinamento máximo de Jesus. Em qualquer situação que nós estejamos passando,
nós precisamos fazer uma reflexão bem rápida, né? E buscar uma ajuda. Do que eu estou falando? Do orai e do vigiai. Nós não cometeremos nenhum tipo de barbárie, seja mental, seja física, se nós assim procedermos. Em qualquer situação que a gente esteja passando, oração e prudência. Oração e prudência, para que a gente possa vencer. E a prudência que eu falo é o vigiai, né? O orai, nós precisamos fazer isso 24 horas por dia. Ah, Dário, mas eu não tenho tempo para isso. Eu também não. Mas tem hora que eu estou numa situação tão complicada no trabalho que eu só falo assim, meu Deus, me socorre. Jesus me acolhe. Meu anjo da guarda me reforça para que eu não cometa um deslize. Possamos ir à frente, Marisete. Agora eu trago aí uma reflexão com Joana de Ângeles. Olha o que a nossa irmã nos traz. Mas a criatura humana é sempre herdeira de suas más inclinações. Ou seja, as minhas más inclinações que eu não resolvi na reencarnação atual, eu ainda volto para o plano espiritual com ela e retorno novamente à vida com ela. Porque um dia nós temos que saldar essa dívida. Um dia nós temos que proceder de forma diferente. E ela continua, antigos hábitos do passado espiritual não desaparecem com facilidade. Nós temos que resolver, por exemplo, eu brinco muito, se a minha cabeça está doendo, sou eu que preciso dar o pontapé inicial para que essa dor alivie. Ninguém vai tirar a dor de cabeça que eu estou sentindo agora. Ela pode ser física ou ela pode ser espiritual, mas tudo passa por mim, eu que tenho que dar o pontapé inicial, eu que tenho que buscar que algum subsídio, um remédio, uma conversa, uma forma de não comer muito, que, por exemplo, dor de cabeça, às vezes, é que a gente extrapola também um pouquinho na comida. Então, eu que tenho que refletir sobre tudo isso para que essa dor passe, para que esses débitos passados passem, né? Aqui ela traz, orgulho, arrogância, prepotência, egoísmo, ódio e ressentimentos. São vícios que ainda pesam fundo na economia moral da humanidade. Vivemos num planeta de provas e expiações, onde a quantidade de irmãos nossos já desencarnados pululam em volta do nosso planeta procurando uma oportunidade, procurando uma chance de nos cobrar, de nos provar, de nos trazer a essa prova, assim, olha, eu consigo vencer essa provação, né? E nós também, os encarnados, nós estamos todos buscando aí achar um meio de ficar livre desses vícios, porque eles só nos trazem doenças, eles só nos trazem reflexo, tanto no físico, tanto no espiritual. Porque eu não conheço uma pessoa orgulhosa que seja saudável. Uma pessoa que é arrogante, prepotente, egoísta, que tem ódio no coração, que ele não tem enfermidade física ou espiritual. E Joana ainda continua dizendo, superá-los é o dever de todo homem comprometido com ideias de paz e de redenção. Então, quer dizer, tudo que eu causei, tudo que eu busquei, todas as minhas atitudes, eu preciso transformar ela para que a gente supere esse orgulho, essa arrogância, esses vícios que eu ainda carrego comigo. Como visto, hoje não é mais... Só um pouquinho, Marisete, volta um pouquinho. Porque a frase é dela, eu não quero falar. Como visto, hoje não é mais duelos de vida e morte, mas as criaturas que permanecem se digladiando por bobagens. E a gente comete muito isso hoje, né, gente? Ainda, né? A gente, às vezes, esquece que a nossa família é tudo. E, às vezes, a gente entra em contenda com ela constantemente. A minha casa espírita, a religião que eu busco, me dá o norte, me dá tudo. Mas tem coisa que eu discordo e eu bato de frente. Então, é isso que a Joana está falando. E aqui, nós, então, deixamos um convite, já finalizando, né? Eu queria convidar para esse duelo de uma forma diferente. Um duelo contra as nossas imperfeições. Vamos travar esse duelo, meus amigos? Se a gente conseguir vencer todos eles, quem ganha somos nós mesmos. Um duelo, então, olha só, se eu sou orgulhoso, se eu sou egoísta, se eu sou vaidoso, eu preciso lutar comigo mesmo e falar assim, eu vou abandonar esse orgulho, esse egoísmo, essa vaidade. Ou seja, vou deixar o homem velho para trás e vou deixar surgir o homem novo. Com uma proposta de vida, com uma proposta de felicidade, de paz, de amor.
E ela diz para nós, ó, um duelo interior pela transformação moral. Eu acabei de dizer. Deixar esse Dário antigo, esse Dário que pensava de forma diferente, que cometia atrocidades, surgir redivivo. E aí a gente traz uma figura, né, que traz para a gente, assim, vários ângulos para poder refletir. Toca mais uma vez, né, Lisete? Aqui eu tenho o lado sombra e o lado luz. E aí a proposta é nós fazermos como Paulo, né? Está lá em Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Eu combati o bom combate. Ou seja, eu fiz a minha parte frente a tudo. Então, esse convite fica para cada um de nós, para que a gente possa, então, saber aonde nós queremos chegar. E onde é mesmo que a gente quer chegar? Então, a palavra duelo somente existirá na vossa linguagem, como longínqua e vaga recordação de um passado que se foi. Nenhum outro antagonismo existirá entre os homens, afora a nobre rivalidade do bem. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas assim como as convenções impuseram o repouso da espada entre os homens, na obra da civilização, o Evangelho consolidará o serviço legítimo da educação espiritual. Isso Emmanuel traz para a gente. E eu ainda trouxe mais um ponto de reflexão de Joana, né? Lá no livro Jesus e Vida. Cesse com o triste hábito de duelar e ofender, e passe a perdoar, compreender, amar, viver em paz, né? Porque a gente entra em duelo 24 horas por dia. E qual é o nosso papel frente a tudo isso? A gente trouxe uma reflexão de Antônio, lá na Revista Espírita, é um companheiro nosso que desencarnou e trouxe essa mensagem tão bonita. Ó. Cabe-vos, aqui fala espíritas, mas católicos, protestantes, adventistas, todos, cabe a nós combater e destruir tão triste hábito, esse crime indigno dos anjos das trevas. Cabe-vos dar um nobre exemplo da renúncia, a despeito de tudo tão funesto mal. A vós espíritas, ou vamos pôr aqui, a vós cristãos sinceros, cabe fazer compreender o sublime das palavras, dever, honra e coragem. Esse é o tripé que nós temos que colocar frente à nossa vida hoje na sociedade. E aqui ele continua dizendo, assim se você proceder, Deus falará por vossas vozes. Cabe-vos, enfim, a felicidade de semear entre os vossos irmãos os preciosos grãos por nós ignorados em nossa existência terrena, que é o quê? Dever, honra, coragem. Eu preciso compreender tudo isso. E a bandeira que eu carrego, eu defender de todas as formas. Eu levar essa bandeira da paz, eu levar essa bandeira do amor através da tão falada reforma interior. O exemplo que a gente trouxe, o exemplo do Cristo. Ele passou por aqui e deixou um legado maravilhoso. Ele passou por aqui e viu todos os defeitos que a humanidade possuía até então. E ele jamais apontou o dedo, ele jamais entrou em combate, ele jamais fez questionamentos. Muito pelo contrário, ele auxiliava a transformação de todos nós que também estávamos lá naquela época. Porque vocês acham que nós não estávamos lá? Eu estava lá de carteirinha. Errado e tentando aprender de toda forma. E aqui fala, aquele que matar pela espada, perecerá pela espada. Se alguém bater-lhe na face direita, oferece a esquerda. Perdoai, não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. E por fim, ele fala, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Então, se o Cristo pede ao Pai que nos perdoe frente a todas as atrocidades que nós cometemos, por que que nós não iremos perdoar o nosso irmão que nos ofende, que nos maltrata, que às vezes é a pedra do nosso sapato? Por que que eu não vou compreender as situações difíceis que às vezes eu tenho que enfrentar, porque eu não compreendo tudo o que me acontece? Então, que nós venhamos a refletir sobre os exemplos do Cristo, de Emmanuel, de Joana e de toda a espiritualidade. Vamos fazer a nossa parte, vamos fazer a nossa busca da transformação desse homem, né, que está aqui, está agora. Vai ser de hoje para amanhã, irmãos? Não.
Eu preciso, a cada dia, ir trilhando no caminho, como está lá o exemplo anterior, olha Jesus aí com as ovelhinhas, né? Ele trazendo para a gente o significado de que, se eu fui testado aqui, se eu sucumbi, perdoa e segue. Faz diferente, transforme, muda seu ponto de vista, muda sua forma de ser. Eu deixo aqui o meu abraço, o meu obrigado, muita paz a todos, porque eu tenho ajudado a vocês nessa noite um pouquinho, frente aos desafios que tanto se faz presente na nossa vida. Um beijo no coração de todo mundo, amo vocês. Obrigado. Tenho esperado este momento, tenho esperado que viesses a mim, tenho esperado que me fales, tenho esperado que estivesses assim. Eu sei bem que tens vivido, sei também que tens chorado. Eu sei bem que tens sofrido, pois permaneço ao seu lado. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Amigos, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos agradecer o palestrante, nos concentraremos agora, pedindo a autorização do querido Mestre Jesus, para continuarmos a nossa oração coletiva. Senhor, estamos reunidos em Teu nome, rogando vossas bênçãos, para que possamos nos fortalecer e aprender e vivenciar os vossos ensinamentos, nos tornando melhores a cada dia. Então vamos sentar numa posição confortável, imaginarmos a figura do Mestre Jesus de braços abertos e o nosso mentor espiritual em nossa frente manipulando as energias que foram destinadas a cada um de nós. E essas energias penetram para o nosso chakra coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, esplênico, gástrico, genésico, nos proporcionando um bem-estar e equilibrando assim os nossos chakras. E como pedido que somos, vamos pedir a Jesus e os mentores espirituais que coloquem em nossas águas os fluidos astrais magnéticos vitais e espirituais que precisamos para curar as nossas enfermidades. Rogamos assim a sua benevolência e, consequentemente, a atenuação e eliminação dos efeitos enfermizos que os fluidos divinos nos proporcionem mais saúde para vivenciar em harmonia com todos e com tudo. Que a paz do Mestre Jesus permaneça em nossos corações, hoje e para todo sempre. Que assim seja.